A primeira coisa que Jurema ouviu foi o som da notificação cortando a música baixinha, como se alguém batesse palma no meio do silêncio. A mesa estava pronta, bonita demais para uma sala vazia. O bolo de laranja brilhava com uma calda fina. A toalha de renda bege, esticada com cuidado, parecia pedir plateia. E o celular, bem no centro, vibrava de novo, insistente, exigindo atenção. De onde você está assistindo? Escreve sua cidade nos comentários e fica comigo até o fim, porque em 2 horas essa história vira de cabeça para baixo. E se você gosta de justiça com provas, se inscreve no Afonso Story para não perder as próximas. Ela respirou como quem se prepara para uma decepção conhecida e desbloqueou a tela. O nome que apareceu foi o de Dante, o filho. Não havia emoji. Não havia carinho. Só o texto reto, seco, com o tom de quem responde correndo. Mãe, não vai dar. Vou ficar preso no trabalho. Inventário grande. Não consigo sair. Jurema ficou parada, olhando para aquelas linhas como se o aparelho pudesse se corrigir sozinho. Naquela manhã, ela tinha acordado antes das 7, com o corpo ainda pesado de sono, mas com uma vontade teimosa de fazer o dia prestar. Colocou água para ferver, misturou o queijo na massa, e deixou o pão de queijo assar até a casquinha ficar dourada. Preparou o café forte, do jeito que Dante dizia que acordava até pensamento. Depois puxou a toalha de renda que guardava para ocasiões e ajeitou cada canto da mesa com cuidado, como se arrumar fosse uma forma de chamar a presença. Não era luxo. Era tentativa. Mesmo assim, ela ainda acreditava em milagres pequenos. Nos últimos anos, Jurema tinha aprendido a não exigir. Quando a vizinhança perguntava se ia ter festa, ela sorria e dizia que não precisava. Quando alguém falava de netos, ela mudava de assunto. E quando a saudade apertava, ela fingia que era só cansaço. Só que naquele aniversário, o número 64 parecia um degrau. Um daqueles em que você olha para baixo e percebe que já subiu demais para voltar correndo. Ela digitou devagar, com a calma treinada de quem tem medo de afastar ainda mais. Tudo bem, meu filho. Eu entendo. No instante em que enviou, sentiu o peito apertar. Não era só a ausência. Era a sensação de estar sendo empurrada para fora da vida dele, como se tivesse virado um detalhe antigo, um compromisso que se responde por educação. Jurema caminhou até a cozinha e abriu o forno, mais por costume do que por necessidade. O calor bateu no rosto, e por um segundo ela quis chorar ali mesmo, com a mão na porta do forno, como se a cozinha pudesse absorver a humilhação. Mas ela não chorou. Ela fechou o forno devagar, pegou o celular e tentou transformar o vazio em algo menor. Tirou uma foto do bolo. A calda escorria no canto, formando um brilho bonito. Enviou para 2 amigas do bairro, tentando puxar conversa como quem acende luz em quarto escuro. Arielle respondeu primeiro, com corações e uma mensagem animada dizendo que passaria mais tarde, nem que fosse rapidinho. Sâmia mandou um áudio contando que estava presa no trânsito da Avenida Amazonas, que tinha um ônibus quebrado, e que Belo Horizonte parecia ter escolhido aquele dia para travar. No fim do áudio, ela disse que não esquecia Jurema, que ela era importante, e que depois compensava. Jurema sorriu para a tela. Só que o sorriso não ficou. Escorregou do rosto e virou um cansaço mudo. Para não ficar parada, ela saiu perto do meio-dia. Desceu a rua com uma sacola reutilizável no braço e a lista curta na cabeça: guaraná, velas, guardanapos. O sol de terça-feira deixava sombras duras no asfalto. No caminho, ela passou pela casa da vizinha e viu um casal rindo no portão. Um cachorro abanava o rabo com alegria exagerada. Jurema sentiu uma pontada que misturava inveja e saudade, e seguiu andando, olhando para frente como quem segura um segredo. No supermercado, escolheu velas pequenas, dessas que vêm em pacote. Pegou guaraná e, sem pensar, pegou também refrigerante de uva, porque lembrou de Dante criança. Só depois percebeu o ridículo da escolha. Ele não viria. Ela sabia. Mesmo assim, tinha comprado como se comprar pudesse convencer. Na volta, o celular vibrou no bolso. Ela não olhou. Preferiu chegar em casa antes. Havia uma superstição nela, como se encarar a tela na rua pudesse tornar tudo mais real. Quando entrou, a casa tinha o mesmo cheiro de café e pão de queijo, mas agora parecia um cheiro esperando em vão.
Ela colocou as compras na bancada, lavou as mãos e ficou um instante parada na sala, olhando para a cadeira que tinha deixado para Dante. Era uma cadeira comum, mas, para Jurema, tinha a forma de uma promessa. O celular vibrou de novo. Notificação de rede social. Ela não era dessas que ficam rolando por horas, mas tinha aprendido o suficiente para acompanhar de longe o filho, como quem espia uma janela para garantir que ainda existe luz do outro lado. A notificação vinha de um perfil que ela já tinha visto comentando em fotos de Dante. Um colega de trabalho, pelo jeito. O nome aparecia curto na tela, com uma inicial que parecia sigla. Vitor N. O coração de Jurema acelerou sem motivo lógico. Curiosidade tem esse poder de empurrar a mão antes da consciência. Ela enxugou a palma na saia, pegou o celular e viu a prévia do post. Momento de celebração. Jurema ficou olhando para a notificação como quem encara uma porta que não deveria abrir. E tocou. O vídeo abriu com a imagem tremida, luzes quentes e vozes altas ao fundo. Jurema segurou o aparelho com as duas mãos, de pé na sala, e sentiu o estômago virar quando a câmera passeou por uma mesa grande, cheia de copos brilhando e pratos caros. O lugar não parecia trabalho. Parecia festa. Alguém aproximou a câmera de um brinde, e um coro animado gritou saúde. A música era alta, os talheres batiam, e as risadas atravessavam o áudio como se o mundo estivesse inteiro ali, sem espaço para a falta que ela sentia. A câmera virou rápido para a direita. E então ele apareceu. Dante. Camisa social clara, cabelo arrumado, rosto relaxado. Ele ria de um jeito que Jurema não via há meses. Não era o sorriso apressado de visita rápida. Era riso largo, de quem está onde quer estar. Ele levantou o copo e inclinou a cabeça como se fosse o dono do momento. Jurema piscou várias vezes, tentando convencer o corpo de que aquilo era engano. Talvez fosse antigo. Talvez fosse um vídeo guardado. Talvez fosse obrigação. Ela procurou um detalhe que a salvasse. E achou o oposto. Atrás do bar havia uma placa decorativa. A palavra estava meio coberta por uma luminária, mas dava para ler o suficiente. Varanda da Serra. Jurema conhecia aquele nome. Já tinha passado na porta, ali na Savassi, num domingo em que a cidade parecia mais leve. Lembrou do vidro alto, da fachada bonita, da fila de gente bem vestida. Lembrou de ter pensado, num daqueles pensamentos guardados para depois, um dia eu venho aqui. Um dia não tinha chegado para ela. Tinha chegado para Dante, justamente no dia em que ela estava sozinha com um bolo de laranja e uma cadeira vazia. Ela deixou o vídeo rodar mais uma vez. Dante continuou rindo. Alguém bateu no ombro dele, e ele respondeu com um olhar cúmplice. O vídeo terminou com 2 copos se encostando, como se selassem uma vitória. Jurema abaixou o celular. A música da casa ainda tocava baixinho, mas agora parecia zombaria. Ela olhou para a mesa arrumada e teve a sensação de que a própria casa a observava, perguntando por que ela ainda fingia que estava tudo bem. Ela sentou devagar, como se as pernas tivessem esquecido como sustentar peso. O bolo brilhava sob a luz da sala. As velas, ainda no pacote, pareciam pequenas demais. O cheiro do pão de queijo na cozinha era bom, só que não combinava com aquele buraco abrindo no peito. A raiva não veio de uma vez. Veio como água quente subindo, silenciosa, queimando por dentro. Antes da raiva, veio uma dor antiga. A dor de perceber que o amor que ela deu virou liberdade para o outro escolher sempre o que é mais fácil. Ela abriu a postagem do Vitor N. Havia comentários. Gente marcando amigos, rindo, chamando Dante pelo apelido. Um escreveu merecido, irmão. Outro perguntou cadê a patroa? Jurema não entendeu a piada, mas sentiu o peso dela. Ela tocou no perfil do colega. Fotos de eventos, viagens, churrascos. Uma vida registrada. E então ela viu o detalhe que desmontou qualquer desculpa. O horário da postagem. Era de poucos minutos atrás. Não era arquivo. Não era lembrança. Era agora. Do lado de fora, um ônibus passou roncando, e um vendedor gritou oferta na rua, como se a cidade estivesse normal. Dentro da sala, Jurema só ouvia o próprio coração. Ela olhou para a cadeira reservada, imaginou Dante entrando, dizendo desculpa, abraçando, rindo.
A imagem durou um segundo. Depois sumiu, substituída pelo copo erguido no vídeo. As mãos tremiam, mas o rosto ficou firme, como pedra aprendendo a pensar. O corpo dela quis fazer uma coisa simples: ligar para Dante e exigir resposta. Antes do dedo tocar no nome dele, ela já imaginou o roteiro. Ele diria que era coisa do trabalho. Diria que apareceu rapidinho. Diria que ia compensar. E, se ela chorasse, ele encerraria com pena, como se a mãe fosse um peso. Ela não queria pena. Queria a verdade. E queria entender por que aquela mentira tinha sido tão fácil. Jurema foi até a cozinha e abriu o forno, mais para ocupar as mãos do que por necessidade. Tirou a bandeja com cuidado. O vapor subiu, e ela pensou que Dante comeria em algum lugar, de garfo, rindo com gente que não sabe quem segurou a febre dele quando criança. Ela colocou os pães numa travessa e levou para a mesa, como se servir ainda tivesse algum sentido. Quando pousou a travessa, o celular vibrou. Mensagem de Dante. Mãe, não fica chateada, tá? Eu compenso no fim de semana. Jurema leu uma vez. Depois leu de novo. O texto não pedia desculpa. Pedia que ela aceitasse. Prometia um futuro vago, como se o presente dela fosse descartável. Ela sentiu a garganta apertar, mas não respondeu. Dessa vez, ela não respondeu. Em vez disso, olhou para o relógio na parede. Quase 2 da tarde. 2 horas desde a mensagem do trabalho. 2 horas desde o aniversário virar cenário. 2 horas desde o respeito ter sido deixado do lado de fora. Ela caminhou até o quarto, parou diante da gaveta antiga e puxou com firmeza. Pegou a pasta transparente de documentos, sentou na beira da cama e abriu com cuidado, como se estivesse prestes a tocar algo frágil. Entre papéis amarelados e recibos, havia um contrato simples, assinado anos atrás, quando Dante disse que precisava de ajuda para resolver um financiamento. Jurema alisou o papel com a palma e começou a ler. E, linha por linha, o aniversário dela foi mudando de nome. De celebração, para armadilha. Jurema leu devagar, como quem pisa em chão que pode ceder. O contrato tinha letras pequenas e frases que pareciam feitas para confundir gente honesta. Ainda assim, algumas palavras gritavam claras demais. Autorização. Representar. Administrar. Movimentar. Ela passou o dedo por cada linha e sentiu o mesmo frio que sentiu quando viu Dante brindando. Na cama, a pasta transparente parecia mais pesada do que deveria. Não era só plástico e papel. Era confiança dobrada em folhas. Ela tentou lembrar do dia em que assinou, e a lembrança veio como filme antigo, com som baixo e detalhes nítidos demais. Foi num fim de tarde chuvoso, anos atrás, quando Dante apareceu sem avisar. Ele entrou apressado, falando rápido, dizendo que precisava resolver um negócio e que estava com medo de perder uma oportunidade. Jurema ainda trabalhava como costureira naquela época e tinha a mesa tomada por tecido e linhas. Mesmo assim, ela largou tudo para fazer café, porque mãe faz café quando o filho chega com problema. Dante sentou na sala com uma pastinha de documentos e um discurso pronto. Disse que era uma formalidade para facilitar um financiamento, que o banco exigia alguém de confiança como garantia, que ela nem precisaria se preocupar, porque seria temporário. Ele falou também de futuro, de crescimento, de como queria dar uma vida melhor para todos. E, no meio da conversa, usou a frase que sempre desmontava Jurema. Confia em mim, mãe. Eu nunca faria nada contra você. Ela assinou para proteger, não para entregar. Assinou porque o filho parecia aflito e porque ela acreditava que família era lugar seguro. E assinou sem ler, com a mesma naturalidade com que assinava cartões de aniversário quando ele era pequeno. Depois, Dante beijou a testa dela, agradeceu, disse que era rápido, e sumiu por semanas. Agora, com o contrato aberto, Jurema percebeu que a palavra temporário nunca tinha sido escrita ali. A promessa tinha sido só voz. No papel, o que existia era poder. Ela levantou da cama e foi até a sala. O bolo de laranja ainda estava inteiro, como se esperasse alguém que não merecia. Jurema pegou uma cadeira, puxou para perto da mesa e espalhou os papéis como se montasse um quebra-cabeça. O olhar dela já não era de quem implora explicação. Era de quem procura padrão.
Começou a ligar pontos que antes pareciam pequenos demais para serem perigosos. Os pedidos urgentes de assinatura em dias aleatórios. As ligações que Dante atendia no corredor, longe dela. As conversas que paravam quando ela entrava na sala. O jeito como Evelyn perguntava, sempre com doçura falsa, sobre contas, sobre a casa, sobre o terreno no interior de Minas que ela herdou do pai. E, principalmente, o modo como Dante, de uns tempos para cá, falava com ela como se estivesse sempre administrando uma criança. Você está cansada, mãe. Deixa que eu resolvo. Jurema pensou no próprio corpo. Não era jovem, mas era lúcido. Pagava as contas, lembrava de datas, sabia onde guardava dinheiro e documentos. Nunca precisou que ninguém administrasse a vida dela. Só que a insistência deles tinha sido constante, gota a gota, até parecer cuidado. Ela voltou ao contrato e releu a parte que mencionava representação. Se aquilo fosse mesmo uma procuração disfarçada, o envelope carimbado que ela viu na foto do restaurante podia ser a continuação. E se Evelyn estava indo a cartório, não era por acaso. Era roteiro. A porta da geladeira refletiu o rosto de Jurema quando ela abriu para pegar água. Ela reparou nas próprias mãos, com veias mais aparentes e pequenas manchas de tempo. Aquelas mãos tinham feito comida, costurado roupa, cuidado de febre, segurado luto. E agora alguém queria usar essas mãos como selo para roubar. No celular, ela abriu a conversa com Dante e rolou para cima, procurando mensagens antigas. Encontrou várias frases parecidas, sempre ele pedindo rapidez, sempre ela respondendo com paciência. Em uma delas, ele escreveu: "É só assinar e me mandar foto, mãe. Eu confio em você." Em outra, "A Evelyn resolve isso no cartório para você, fica tranquila." Na hora, parecia ajuda. Agora, parecia preparação. Ela tirou prints de tudo. Salvou em uma pasta no aparelho e renomeou com cuidado. Provas. Depois fotografou o contrato inteiro, frente e verso, sem deixar sombra. Fez o mesmo com recibos e outros papéis que tinham a assinatura dela. O objetivo não era drama. Era a trilha. Quando terminou, ficou 1 minuto em silêncio, ouvindo apenas o relógio da parede. A dor ainda estava ali, mas tinha mudado de forma. Não era mais dor que derruba. Era dor que empurra. Então o telefone tocou. Arielle apareceu na tela. Jurema hesitou. A vergonha quis vencer. Ela não queria que ninguém a visse nessa situação, com a mesa pronta e o filho ausente. Mas Arielle era dessas pessoas que entram sem pedir licença no lugar certo do coração. Jurema atendeu. "Ju, eu estou chegando aí com uma surpresa. Abre o portão." Jurema olhou para a mesa e para o bolo. Por um instante, pensou em inventar uma desculpa. Depois respirou e respondeu baixo: "Pode vir." Ela levantou, passou um pano na pia por nervoso, e foi até o portão. O bairro parecia normal demais para uma traição tão íntima. Quando Arielle apareceu na esquina, segurando uma sacola e um embrulho pequeno, Jurema sentiu uma coisa que quase virou choro. Não era pena. Era presença. Arielle entrou sorrindo, olhou a mesa montada e abriu os braços. "Você fez tudo isso sozinha? Mulher, você é uma rainha." Jurema tentou sorrir, mas a boca não obedeceu. Arielle percebeu na hora. O olhar dela desceu para a cadeira vazia, subiu para o bolo intacto, e voltou para o rosto de Jurema, como se juntasse peças. "Ele não vem, né?" Jurema não respondeu. Só pegou o celular, com cuidado, como quem segura vidro. A tela ainda estava aberta no vídeo do brinde. Ela respirou 2 vezes e então estendeu o aparelho para Arielle. "Olha isso." Arielle segurou o celular e assistiu ao vídeo inteiro sem piscar. Quando Dante apareceu rindo e levantando o copo, ela apertou a mandíbula. O brilho de festa na tela parecia uma afronta dentro daquela sala cheirando a café e pão de queijo. Arielle devolveu o aparelho devagar, como quem devolve uma prova de crime. "Isso é hoje?" ela perguntou, e a voz saiu baixa, perigosa. Jurema assentiu. Não falou nada. A garganta estava seca, mas o olhar dela estava firme. Ela queria ouvir Arielle dizer com as próprias palavras o que aquilo significava. Queria confirmar que não estava exagerando, que não estava ficando sensível demais, como Dante sempre insinuava.
Arielle puxou a cadeira e sentou, encarando a mesa pronta. Você montou isso tudo e ele te largou aqui, ela disse. E ainda teve coragem de mentir. Jurema passou a mão na toalha de renda, alisando um canto que já estava alinhado. Era um gesto automático, como se colocar ordem na mesa pudesse colocar ordem na vida. Depois apontou para o bolo. Eu só queria que ele passasse. Nem precisava ficar, ela falou, e odiou o tremor que escapou na última palavra. Arielle respirou fundo e olhou para o corredor, como se esperasse alguém surgir de repente. A casa estava silenciosa, mas havia um silêncio diferente ali, um silêncio que guarda segredo. Arielle apoiou os cotovelos na mesa e abaixou a voz. Ju, eu sabia que tinha alguma coisa esquisita, ela disse. Eu não queria te preocupar. Mas agora eu acho que você precisa saber. Jurema ficou imóvel. O coração dela bateu mais forte, não de susto, mas de reconhecimento. Era aquela sensação antiga de quando a intuição confirma o que a gente passou anos empurrando para baixo. O que você sabia? Jurema perguntou. Arielle engoliu seco. A mão dela apertou a alça da sacola que tinha trazido, como se segurasse coragem. Semana passada eu fui no cartório da Rua Goiás. Ela começou. Eu estava resolvendo um negócio do meu irmão. Coisa simples. Assinatura. Reconhecimento. Aquele vai e vem de sempre. Jurema sentiu um arrepio atravessar os braços. Rua Goiás. Cartório. O nome se encaixava no encaixe certo. Arielle continuou, mais devagar. Eu estava na fila, olhando os guichês, e vi a Evelyn saindo. Ela estava com uma pastinha fina e um envelope pardo. Sabe aquele envelope que parece sempre ter papel importante dentro? Ela segurava como quem protege. E estava no telefone. Jurema fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a sala parecia mais clara, mais dura. Você tem certeza que era ela? Perguntou Jurema. Tenho, respondeu Arielle. Ela passou do meu lado. Perfume doce, cabelo preso, aquele jeito de quem acha que está acima dos outros. E eu escutei porque ela falou alto. Não foi fofoca, Ju. Foi ela mesma se entregando. Arielle fez uma pausa e repetiu a frase como se ainda ouvisse a voz. Ela disse assim, se a gente fizer isso antes do aniversário, ela nem desconfia. Ela está mole. A palavra mole caiu na mesa como uma pedra. Jurema sentiu o estômago afundar. Não era só traição. Era cálculo. Era a escolha do dia, da data, da carência. Era alguém olhando para o amor dela e chamando de fraqueza. Jurema puxou o ar e tentou falar, mas a voz não saiu. Arielle tocou de leve no braço dela. Ju, eu fiquei com isso na cabeça, mas eu pensei que eu podia estar entendendo errado. Eu pensei que era melhor não te colocar medo. Só que agora, depois desse vídeo, não tem como fingir. Jurema olhou para a cadeira vazia de Dante e, por um instante, viu o menino que corria descalço pela casa. Depois viu o homem que levantava copo em restaurante caro enquanto a mãe apagava o próprio aniversário por dentro. Então eles planejaram, Jurema disse, e a frase saiu sem choro. Eles escolheram o dia. Arielle assentiu, com o rosto fechado. E tem mais, ela falou. Quando eu vi a Evelyn, eu também vi com quem ela estava. Um homem de terno, mais velho, daqueles que falam pouco e anotam muito. Eu não sei quem é, mas ela tratava com respeito. Não era amigo. Era alguém que faz documento virar arma. Arielle abriu a sacola e tirou o embrulho que tinha trazido. Era um chaveiro simples, com uma casinha pequena e a palavra lar. Eu comprei pensando em você, ela disse, e a voz falhou. Jurema não conseguiu abrir. Aquilo doía demais. Ela só segurou o presente contra o peito por um segundo, como quem segura um pedido de desculpas do universo. A música baixinha ainda tocava, mas agora parecia um aviso bem cedo. Jurema sentiu o corpo esquentar de raiva, mas a cabeça ficou fria. Ela pensou na pasta de contratos no quarto. Pensou nas fotos que já tinha tirado. Pensou no envelope que Arielle descreveu e no carimbo que ainda não tinha visto, mas já imaginava. O celular vibrou de novo. Mensagem de Dante, curtinha, como se o mundo não estivesse pegando fogo. Mãe,
Não fica chateada, tá? Eu compenso no fim de semana. Arielle viu a tela e soltou um riso sem humor. Ele está te treinando, ela disse. Treinando você a aceitar. Jurema colocou o celular virado para baixo, como quem vira uma carta ruim e decide não jogar. Eu não vou atrás deles agora, ela falou, e se surpreendeu com a própria calma. Se eu for, eles vão dizer que eu estou exagerando. Vão usar minha emoção contra mim. Eu não vou dar esse presente. Arielle franziu a testa. Então o que você vai fazer? Jurema levantou, foi até o quarto, pegou a pasta transparente e voltou. Espalhou os papéis na mesa com cuidado. O bolo ficou de lado, esquecido, como se fosse de outra vida. Eu vou entender exatamente o que eu assinei, ela disse. E eu vou provar o que eles estão tentando fazer. Sem escândalo vazio. Com prova. Com calma. Arielle olhou para ela como quem vê alguém despertar. Eu estou com você. Ela respondeu. Jurema sentiu uma única vez. Depois abriu o aplicativo de contatos e parou num nome que ela não dizia há anos. Zilma. E antes que a dúvida voltasse, ela apertou o botão de ligar. A ligação chamou 2 vezes. Jurema encarou o celular, como se tivesse apertado um botão proibido. Arielle ficou ao lado dela, quieta, observando as mãos firmes demais para alguém que estava por dentro em pedaços. Alô, veio a voz do outro lado, clara e direta. Zilma falava como quem sustenta a própria vida. Jurema sentiu alívio e vergonha ao mesmo tempo, não por ligar, mas por ter esquecido por tantos anos que ainda existiam pessoas que não negociavam dignidade. Zilma, sou eu. Jurema, ela disse. Houve um segundo de silêncio. Depois, reconhecimento. Jurema da rua do IP, a costureira que me ajudou quando eu recomecei. Zilma perguntou. Eu mesma. Fala comigo. O que aconteceu? Jurema contou o essencial. O aniversário, a mesa pronta, a mensagem de Dante dizendo que estava preso no inventário, o vídeo na Savassi, o contrato antigo e o cartório na rua Goiás. Sem choro. Sem pedido. Só fatos. Quando mencionou o envelope e a palavra procuração, Zilma cortou com a primeira ordem. Você não assina mais nada. Nem papel, nem foto, nem mensagem de autorização. Nada. Entendeu? Entendi, Jurema respondeu. Segunda coisa. Me manda agora as imagens do contrato, as mensagens antigas e qualquer coisa que mostre pressão para assinar. Jurema olhou para Arielle. Arielle já tinha aberto o aplicativo e apontava o caminho. Eu já fotografei tudo, Jurema disse. Está numa pasta chamada Provas. Zilma fez uma pausa curta. Ótimo. Agora, presta atenção. Procuração e contrato podem ser coisas diferentes. Mas, do jeito que você descreveu, tem cheiro de tentativa de controle. E controle sem consentimento vira problema sério. Jurema sentiu a nuca gelar, mas a mente ficou fria. Terceira coisa. Você vai agir como se estivesse tudo normal. Não confronta seu filho hoje. Não fala da Evelyn. Se eles acharem que você desconfia, aceleram. Jurema encarou o bolo de laranja e a cadeira vazia. Eu consigo, ela disse. Consegue, Zilma respondeu. Quarta coisa. Amanhã cedo você vem ao meu escritório. Fica no Funcionários, perto da Avenida do Contorno. Leva a pasta física e sua identidade. A gente vai consultar registros e entender se já existe alguma movimentação. Amanhã, Jurema repetiu. Zilma baixou um pouco a voz. Mais alguém sabe disso? Só a Arielle, Jurema disse. Então mantém assim. Menos gente, menos ruído. E guarda os documentos em lugar seguro. Se puder, deixa com a Arielle por hoje. Arielle assentiu sem hesitar. Deixa comigo. A ligação terminou. A sala era a mesma, mas agora tinha direção. Arielle puxou um caderno e uma caneta. Vamos anotar tudo. Horário da mensagem, horário do post, nome do restaurante, nome do colega. Jurema repetiu os detalhes em voz alta. Quanto mais falava, mais enxergava as peças se alinhando.
A mentira do trabalho. A festa. A pressa do cartório. A frase cruel sobre ela estar mole. Tudo com lógica de caça. Ela abriu a postagem do Vitor N e fez capturas de tela com o horário visível. Depois, voltou na conversa com Dante e marcou a hora exata em que ele disse que não poderia ir. A diferença entre as duas coisas ficou ali, matemática, impossível de negar. Arielle levantou os olhos. Ju, se isso chegou em cartório, pode chegar em banco. E eu lembro da Evelyn perguntando de contas, de senha, de aplicativo. Isso não foi curiosidade. Jurema foi até o aparador e puxou o caderno onde anotava contas e senhas, por medo de esquecer. O estômago embrulhou. Ela pegou uma caneta e cobriu as anotações, uma por uma, até virar borrão. Hoje não, ela murmurou. Hoje ninguém mexe em mim. Arielle sugeriu mais uma medida. Amanhã, antes de ir ao escritório, passa no banco e pede extrato impresso. Se tiver alguém tentando mexer, pode aparecer como movimentação estranha. Jurema concordou. Foi até a bolsa onde guardava cartões e conferiu um por um. Separou o cartão principal e deixou o restante no envelope dentro do guarda-roupa, fora de vista. Depois abriu a carteira e viu um papel dobrado com um número de protocolo antigo, de um atendimento no cartório, anos atrás. Ela tinha esquecido aquilo. Guardou junto das provas. Para não esquecer nada, Jurema anotou num bloco: levar identidade, comprovante de residência, a pasta física, prints do vídeo, prints das mensagens, e a frase que Arielle ouviu. A frase era o coração do plano. Mostrava a intenção. Antes de Arielle ir embora, Jurema mandou um áudio curto para Sâmia. Não contou detalhes. Só pediu que ela ficasse disponível no dia seguinte, caso precisasse de companhia ou testemunha. Sâmia respondeu com outro áudio, imediato, dizendo que estaria com ela, sem perguntas, porque a amizade de verdade não precisa de explicação completa. Quando Arielle saiu, a casa voltou ao silêncio, mas Jurema não se sentiu pequena. Ela lavou a travessa de pão de queijo, desligou a música e ficou diante do bolo com a vela única. O medo ainda existia. Só que agora tinha freio. E rumo. Se você já viveu algo assim ou conhece alguém que foi enganada pela própria família, se inscreve no Afonso Story agora. Aqui a gente não grita, a gente prova. E comenta "eu acredito em você" para Jurema sentir que não está sozinha. Arielle segurou a mão de Jurema. Você está tremendo. Estou com raiva. E com vergonha por ter acreditado, Jurema disse. A vergonha é deles. Você confiou porque você é mãe, Arielle respondeu. Jurema recolheu os papéis com cuidado, colocou na pasta e enfiou a pasta numa sacola plástica. Entregou para Arielle. Leva para sua casa. Guarda num lugar que ninguém mexa. Amanhã cedo a gente pega e vai na Zilma. Arielle segurou como se fosse coisa sagrada. Eu guardo no alto. Ninguém encosta. Jurema voltou à mesa e olhou para as velas ainda no pacote. Pegou uma, abriu com calma e colocou no topo do bolo. Só uma. Não acendeu. Deixou ali como lembrete de que o aniversário não seria apagado. Só seria reescrito. O celular vibrou de novo. Dante. Você está bem, mãe? Me responde quando puder. Jurema encarou a mensagem. Antes, ela correria para responder. Agora, ela tinha algo melhor do que resposta. Ela tinha prova, tempo e direção. Ela digitou uma frase neutra, suave, como se nada tivesse acontecido. Estou bem sim, meu filho. Bom trabalho. E colocou o celular virado para baixo. Na manhã seguinte, Jurema acordou antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, e Belo Horizonte parecia segurar a respiração do lado de fora. Ela levantou devagar, como se qualquer barulho pudesse acordar a mentira também. Lavou o rosto, prendeu o cabelo e vestiu uma roupa simples, mas alinhada, a mesma que usava quando precisava ser levada a sério. Na cozinha, o bolo de laranja ainda estava na mesa, com a vela intacta. Jurema não comeu. Preparou apenas um café curto e ficou de pé, olhando para a chama do fogão como se a chama pudesse explicar o que a família dela tinha virado. Às 8 em ponto, Arielle chegou com a sacola que guardava a pasta. Entrou rápido, sem piada, sem festa,
com o olhar de quem entende que aquele dia não era sobre aniversário, era sobre sobrevivência. Jurema conferiu os papéis, colocou tudo numa bolsa e saiu com ela. Antes de ir ao escritório de Zilma, fizeram o que Arielle sugeriu. Foram ao banco onde Jurema tinha conta há anos, uma agência movimentada perto da Avenida Afonso Pena. A fila era longa. Pessoas reclamavam do calor, do tempo, da vida. Jurema ficou quieta, segurando a bolsa como se fosse um coração fora do corpo. Quando chegou a vez dela, pediu extrato impresso e histórico de movimentações recentes. A atendente perguntou se era para imposto. Jurema respondeu que era para conferência. Não deu detalhes. Aprenderá que, quando você explica demais, entrega demais. Com as folhas na mão, ela e Arielle sentaram num banco do lado de fora, sob a sombra de uma árvore. Jurema passou os olhos pelas linhas. Havia pagamentos comuns, contas de luz, mercado, farmácia. Mas também havia uma tentativa de acesso ao aplicativo, registrada como falha, na noite anterior. Uma notificação técnica, seca, que mesmo assim deu um choque. Alguém tentará entrar. Arielle apontou para a data. Você estava dormindo. Então não foi você. Jurema dobrou o papel com cuidado, como quem dobra uma ameaça para caber no bolso. Então já começou. Elas seguiram para os funcionários. O escritório de Zilma ficava num prédio antigo, de corredores estreitos e elevador lento. Na recepção, um homem pediu documento. Jurema entregou e sentiu um nó na garganta, não por medo, mas por ver a própria identidade servindo de escudo. Zilma apareceu na porta com a mesma firmeza de voz da ligação. Ela estava elegante, sem exagero, e tinha um jeito prático de olhar para as coisas, como se conseguisse ver além do papel. Entra. Jurema. Arielle, pode entrar também, ela disse, sem cerimônia. A sala tinha estantes cheias de pastas e um cheiro leve de café. Zilma pediu que Jurema colocasse tudo sobre a mesa. Jurema abriu a bolsa e espalhou os documentos, os prints, o extrato, as anotações. Zilma não fez drama. Pegou o contrato, leu em silêncio por alguns minutos, e depois fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você assinou alguma coisa para o Dante ou para a Evelyn? Jurema pensou e respondeu a data aproximada. Zilma anotou, virou o contrato e apontou um trecho. Aqui não está escrito temporário. E aqui, Jurema, tem autorização ampla. Eles podem alegar que você deu consentimento. Mas eu não entendi. Eu confiei, Jurema disse. Zilma levantou os olhos. Confiar não é crime. Só que eles podem tentar transformar confiança em autorização permanente. A gente vai impedir. Ela pegou o extrato e marcou a tentativa de acesso. Isso reforça a urgência. Se alguém tentou entrar, pode tentar de novo. Hoje você vai trocar senhas, ativar verificação e pedir bloqueio de movimentação sem presença. Arielle perguntou o que podia acontecer com a tal procuração. Zilma puxou um bloco e explicou com calma, usando palavras que não assustavam mais do que o necessário. Disse que uma procuração pode dar poderes para alguém agir em nome de outra pessoa, dependendo do tipo e das cláusulas. Pode ser usada para banco, cartório, contratos. E pode ser revogada, mas o estrago pode começar antes, se for apresentada em algum lugar. Jurema engoliu seco. Então aquele envelope. Pode ser o começo, ou pode ser a confirmação de algo que eles já tentaram, Zilma respondeu. A gente vai descobrir. E vamos agir em duas frentes. Primeiro, proteger o que é seu agora. Segundo, mapear o que eles já fizeram. Zilma abriu o computador e começou a consultar registros. Pediu a Jurema dados básicos, nome completo, CPF, endereço, dados do imóvel e do terreno em Minas. Jurema respondeu tudo com a sensação de que estava contando a própria vida para alguém que precisava enxergar o desenho inteiro. Enquanto Zilma clicava e anotava, Jurema observou o rosto dela. Era um rosto sério, mas não frio. Havia algo ali que parecia justiça sem grito. Jurema pensou em como tinha ajudado Zilma anos atrás com um simples gesto, e agora estava recebendo de volta em forma de proteção. Depois de alguns minutos, Zilma parou, encarou a tela e franziu a testa. Tem uma movimentação que eu não gosto.
Arielle se inclinou. O quê? Zilma respirou. Ainda não é transferência concluída. Mas existe uma consulta e um pedido de certidão recente ligado ao seu imóvel. Isso não é normal para quem só quer ajudar a mãe. Isso é preparo. Jurema sentiu o corpo gelar. Então eles já estão mexendo. Zilma virou a cadeira e começou a listar passos, um por um, como quem monta um trilho. Pediu que Jurema fizesse uma declaração simples, por escrito, registrando que não autorizava novos atos em nome dela sem presença. Disse que isso não resolve tudo sozinho, mas ajuda a mostrar intenção e serve como camada de proteção. Em seguida, ligou para um contato no cartório e pediu orientação sobre como checar procurações lavradas recentemente. Anotou prazos, taxas e a forma correta de solicitar cópias. A gente faz isso hoje. E faz direito, afirmou. Por fim, olhou nos olhos de Jurema. Eu sei que dói. Mas você não vai discutir com eles ainda. Você vai sorrir, responder pouco e guardar energia. O erro deles foi achar que você estava sozinha. Zilma fechou a pasta e falou a frase que Jurema nunca mais esqueceria. Pode já existir um processo andando sem você saber. E se existir, a gente vai entrar antes que eles terminem. Jurema saiu do escritório de Zilma com a sensação de que o chão tinha mudado de textura. A cidade era a mesma, os carros passavam na Avenida do Contorno, as pessoas seguiam com sacolas e pressa, mas ela caminhava como quem carrega um segredo pesado e afiado. Arielle insistiu em acompanhá-la até em casa, e Jurema aceitou. Naquele dia, aceitar ajuda deixou de ser vergonha e virou método. No caminho, o celular vibrou 2 vezes. Dante. Mensagens curtas, como se ele estivesse testando a coleira. Mãe, você sumiu. Está tudo bem? Você foi ao banco? Precisa de alguma coisa? Jurema leu e não respondeu de imediato. Zilma tinha sido clara. Pouca informação, nenhum confronto, nenhum sinal de alerta. Quando finalmente digitou, fez como Zilma orientou, com a doçura que não entregava nada. Está tudo certo, meu filho. Só resolvendo umas coisas. Depois falamos. A resposta veio rápido. Tá. Amanhã eu passo aí rapidinho, então. Jurema sentiu o coração dar um pulo. Não era cuidado. Era controle. Ele queria medir o clima, ver se ela tinha descoberto. Arielle viu o rosto dela endurecer e perguntou sem falar, só com os olhos. Jurema mostrou a tela. Ele quer vir, disse Arielle. Então ele vem, respondeu Jurema, e aquela calma não era resignação. Era armadilha. Em casa, Jurema trocou todas as senhas. Criou códigos que Dante nunca adivinharia, ativou confirmação em 2 etapas, pediu bloqueio de movimentações sem presença e anotou os protocolos em papel separado, escondido num lugar que ninguém imaginaria. Depois, guardou documentos originais num envelope lacrado, mas deixou cópias acessíveis para parecer que nada tinha mudado. Zilma chamava isso de cenário. Jurema chamava de proteção. À noite, ela fez o que sempre fazia, só que com um novo propósito. Preparou jantar simples, assistiu o jornal baixo, respondeu uma mensagem de Sâmia com um emoji e um depois te conto. E, por dentro, repetiu a regra como oração. Não reagir é ganhar tempo. Antes de dormir, ela abriu a janela e ouviu a rua, um motoqueiro acelerando, um vizinho rindo alto, o som de um bar na Savassi. Por um instante, lembrou do pai no interior de Minas dizendo que liberdade é ter chão. Jurema fechou a janela e decidiu proteger o dela. No dia seguinte, Dante chegou sem avisar o horário. Bateu no portão com a naturalidade de quem ainda se sentia dono da casa. Jurema abriu e sorriu. Um sorriso pequeno, controlado, suficiente para não gerar suspeita. Feliz aniversário atrasado, mãe, ele disse, estendendo uma sacola de farmácia com perfume barato. Jurema agradeceu como se acreditasse. Convidou para entrar. Ofereceu café. Dante sentou, olhou em volta, reparou na casa como quem procura pistas. Os olhos dele passaram pela mesa, pelo aparador, pela porta do quarto. Jurema percebeu cada movimento e respondeu com normalidade. Você ficou chateada ontem? Ele perguntou, tentando fazer a pergunta soar leve. Eu fiquei cansada, ela disse.
A idade pesa. A frase foi isca. Dante relaxou um pouco. Ele gostava quando ela diminuía a si mesma, porque isso aumentava o poder dele. Você tem que deixar eu te ajudar mais, ele falou, e a voz veio com o mesmo tom de sempre. Essas coisas de documento, banco, cartório, eu resolvo. Jurema inclinou a cabeça como quem considera. Eu sei. Você sempre resolve. Dante sorriu, satisfeito, e então fez a pergunta que ele veio fazer. Ah, mãe, você lembra daquele papel que você assinou para mim uns anos atrás? Eu estava vendo umas coisas e talvez precise atualizar. Só uma coisinha. Nada demais. O sangue de Jurema ferveu, mas por fora ela permaneceu tranquila. Atualizar o quê? Uma procuração, mãe. Para eu conseguir pegar um documento para você, no cartório. Você não precisa ir. É chato. Eu faço. Jurema sentiu a palavra procuração se encaixar com o carimbo do envelope na foto. O jogo estava exposto, mas ela não podia mostrar que viu. Ela sorriu de novo. Depois você me explica com calma. Hoje eu estou com dor de cabeça. Dante tentou insistir, mas o celular dele tocou. Ele saiu para atender no corredor, de costas. Jurema ouviu apenas pedaços. Sim, antes do fim do mês, ela não desconfia. Relaxa. Quando voltou, estava apressado. Eu preciso ir. Trabalho, ele disse, e beijou a testa dela. O beijo tinha o mesmo gesto de infância, mas não tinha o mesmo coração. Assim que ele saiu, Jurema trancou o portão e soltou o ar. Arielle, que estava na casa da frente, entrou pela cozinha, como combinado, para não ser vista. Ele falou de procuração? Arielle perguntou. Jurema assentiu. Falou. Arielle fechou os punhos. Então a frase do cartório era real. Jurema pegou o celular e mandou mensagem para Zilma. Ele tentou puxar procuração hoje. Eu desconversei. Ouvimos ele falando de prazo e fim do mês. Zilma respondeu em poucos minutos. Perfeito. Isso confirma a intenção. Continue fria. Hoje vou ao cartório. No fim da tarde, Sami apareceu com uma sacola de pão doce e um olhar que misturava preocupação e raiva. Jurema explicou o mínimo necessário, com datas e provas. Sami a ouviu e então pegou o celular, abriu a postagem do Vitorene e ampliou uma foto antiga do grupo do restaurante. Esse homem aqui, ela disse, apontando para alguém ao lado de Evelyn. Eu conheço. Ele trabalha no setor financeiro da empresa do Dante. Ele faz contato com banco, com crédito. Se ele está com eles, não é só família. É estrutura. A revelação fez tudo ficar maior. Não era apenas um filho e uma nora. Era uma rede. Na manhã seguinte, Zilma ligou pedindo que Jurema fosse ao escritório de novo. Quando Jurema chegou, Zilma colocou 2 papéis na mesa. Um era uma cópia de uma solicitação de certidão. O outro era um registro de lavratura recente em cartório, com referência a uma procuração envolvendo o nome de Jurema. Eles já tentaram abrir caminho, Zilma disse. Ainda não concluíram a transferência, mas existe pedido de certidão e existe ato em andamento. Eles estão preparando o terreno. Jurema sentiu as mãos gelarem, mas a voz saiu firme. Então a gente para agora. Zilma assentiu. Agora. Respira comigo. Se você quer ver a justiça chegando passo a passo, se inscreve no Afonso Story. E me diz nos comentários, você confrontaria agora ou esperaria a prova final? Porque a escolha da Jurema vai partir muita gente ao meio. Zilma apontou para o calendário na parede. Eles falaram em fim do mês. Isso significa que tem data para tentar concluir algo. A nossa vantagem é que você acordou antes. A próxima etapa é montar o cenário do golpe final, com testemunhas, com autoridade, e com eles confiantes demais para recuar. Jurema saiu do escritório com um novo tipo de tremor. Não era medo. Era antecipação. Porque agora ela sabia. Eles achavam que ela era mole. E ela estava prestes a mostrar que era pedra. Zilma não chamou aquilo de vingança. Ela chamou de proteção com efeito dominó. Na mesa do escritório, ela alinhou 3 folhas. A consulta de certidão,
a anotação do cartório e o extrato com tentativa de acesso ao aplicativo. Depois colocou um quarto papel em branco e disse que aquele seria o mapa do dia em que Jurema retomaria o próprio nome. O que eles querem é velocidade, Zilma explicou. Eles contam com você confusa, com vergonha de questionar, e com medo de parecer ingrata. Então a gente vai tirar a velocidade deles e colocar luz. Arielle sentou ao lado, com o caderno aberto. Sâmia, do outro lado, mexia no celular como se fosse um radar. Jurema ficou no meio, ouvindo cada palavra como quem aprende a andar de novo. Zilma desenhou o plano com frases curtas. Primeiro, travar caminhos. Segundo, criar cenário com testemunhas. Terceiro, fazer Dante e Evelyn acreditarem que estavam vencendo. Quarto, pedir que eles repitam a tentativa na frente de pessoas e registros. O golpe deles precisa de um palco, Zilma disse. Então a gente oferece um palco que não é deles. O palco seria uma reunião formal no banco, com a gerente presente, sob o pretexto de atualizar cadastro de idosa e organizar procuração preventiva. Zilma sabia que essas expressões acalmariam Dante. Ele ouviria a procuração e pensaria que era convite para mandar. E, para reforçar a normalidade, Jurema enviaria mensagem dizendo que queria facilitar a vida dele, porque estava cansada e queria deixar tudo resolvido. Jurema sentiu nojo de ter que fingir, mas entendeu o motivo. Ela era a isca, e a isca precisava parecer macia. Antes de sair, Zilma treinou com ela. Fez Jurema repetir frases que soavam submissas, mas tinham freio embutido. Eu quero fazer direito. Eu quero entender antes. Eu só assino com você do lado. O objetivo era simples, manter a voz suave, mas impedir qualquer assinatura fora do protocolo. Depois Zilma ligou para a gerente do banco, uma mulher chamada Tainá, e pediu que a reunião fosse registrada como atendimento oficial, com horário, presença e anotação no sistema. Zilma também pediu que a gerente chamasse um colega do setor jurídico interno para ficar de sobreaviso. Eles vão tentar te apressar. Zilma avisou Jurema. Quando tentarem, você faz duas coisas. Você pede água e você pede repetição. Quem está mentindo odeia repetir. No caminho de volta para casa, Jurema respirou o ar da cidade como se fosse a última vez que estaria vulnerável. Ela passou pela Praça da Liberdade e viu turistas tirando foto, jovens sentados no gramado, vendedores oferecendo pipoca. Por fora, tudo continuava. Por dentro, ela estava montando uma guerra silenciosa. Naquela noite, Jurema escreveu a mensagem para Dante com a precisão de quem segura um copo sem derramar. Filho, eu pensei. Quero organizar meus documentos e facilitar tudo para você. Vamos ao banco amanhã com a Evelyn. A advogada Zilma vai junto só para orientar. É coisa de cadastro e procuração. Assim você não se preocupa depois. Ela enviou e deixou o celular de lado. A resposta veio em minutos. Claro, mãe. Ótimo. Amanhã eu levo a Evelyn. Logo em seguida, outro texto. Você está fazendo a coisa certa. Jurema leu e sentiu o gosto amargo da frase. A coisa certa, para ele, era ela entregar o próprio controle. No dia marcado, ela acordou cedo, tomou banho demorado e escolheu uma roupa que dava presença. Calça escura, blusa clara, um lenço discreto. Passou um batom leve, não para ficar bonita, mas para lembrar a si mesma que ainda existia. Antes de sair, olhou para o bolo de laranja já ressecado na cozinha e não sentiu pena. Sentiu decisão. No banco, Tainá recebeu o grupo numa sala de vidro. A luz branca deixava tudo cru. Zilma chegou com uma pasta organizada e um olhar de quem não aceitava teatro. Arielle e Sâmia ficaram do lado de Jurema, não como acompanhantes, mas como escudos. Tainá ofereceu água e explicou que faria o registro do atendimento. É rotina, ela disse, olhando para Jurema com respeito. A gente garante que tudo seja feito com consentimento claro. Zilma agradeceu e pediu que o sistema registrasse também que Jurema estava ali por vontade própria e que não autorizaria movimentação fora daquele atendimento. Tainá assentiu e digitou. Enquanto esperavam, Sâmia recebeu uma mensagem e mostrou a tela para Zilma. Era uma postagem nova do Vitor N com uma foto antiga, mas nos comentários alguém marcava o homem do financeiro, aquele que Sâmia reconheceu.
O nome dele era Rômulo. E ele respondeu com um emoji de chave e a frase "amanhã fecha". Zilma não comentou em voz alta. Só anotou num papel e guardou. O detalhe servia como relógio. 10 minutos depois, o interfone da sala tocou. Tainá levantou e abriu a porta. Dante entrou primeiro, sorrindo. Vestia a mesma camisa social de gente que quer parecer competente. Evelyn veio logo atrás, com uma bolsa grande e um perfume doce que invadiu a sala antes dela. O sorriso dela era fino, calculado, como se estivesse entrando numa vitória anunciada. Por um segundo, Jurema viu no rosto da nora certeza de quem acredita que idosa é papel. Se você está vendo isso e seu coração está acelerando, é porque você sabe que vem bomba. Se inscreve no Afonso Story agora e fica até o fim, porque o que a Jurema vai colocar na mesa hoje não tem volta. Dante cumprimentou a gerente com firmeza demais, como se quisesse comandar. Cumprimentou Zilma com um aperto curto, tentando medir a força dela. E beijou a testa de Jurema, encenando carinho. Pronto, mãe. Vamos resolver tudo rapidinho, ele disse, e olhou para Evelyn como quem confirma que o plano estava vivo. Evelyn abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, idêntico ao da foto do restaurante. Ela colocou sobre a mesa com naturalidade, como se fosse uma conta de padaria. O carimbo vermelho ainda estava ali, visível, e Jurema sentiu o sangue gelar de novo. Zilma não desviou o olhar. Ela apenas sorriu de leve, puxou uma caneta, e pediu que Evelyn explicasse, com calma, para que servia aquele documento. Evelyn ajeitou o cabelo e começou a falar. Doce demais. É só uma procuração, tia. Assim o Dante pode cuidar das coisas quando a senhora estiver cansada. Dante completou, rápido. É por segurança, mãe. Pra banco, cartório, essas coisas. Tainá abriu um campo no sistema e perguntou, quais poderes? O silêncio durou um segundo. Zilma inclinou a cabeça e disse, ótimo. Então vamos ler em voz alta, linha por linha. Zilma puxou o envelope para perto, sem tocar no carimbo. Tainá manteve a tela aberta no sistema. Arielle e Sâmia ficaram ao lado de Jurema, quietas e atentas. Vamos ler em voz alta, linha por linha, Zilma disse. Dante riu curto. Não precisa disso tudo. É padrão. Se é padrão, não tem por que temer a leitura, Zilma respondeu. Evelyn sorriu doce. Tia, é só para facilitar. Jurema manteve o rosto neutro. Eu quero entender. Zilma abriu o documento e foi direto aos poderes. Representar perante instituições financeiras. Abrir, encerrar e movimentar contas. Solicitar cartões. Alterar cadastro. Tainá digitou, registrando. Dante parou de sorrir. Isso é linguagem jurídica, mãe, ele disse. Não significa que eu vou fazer sem você. Zilma continuou. Representar perante cartórios. Obter certidões. Firmar contratos. Assinar declarações. Assinar escrituras. Sâmia apertou a mão de Jurema por baixo da mesa. Evelyn tentou salvar. Eles colocam um monte de coisa. É normal. Zilma fechou o papel por um segundo e olhou para Tainá. Isso é uma procuração ampla? Sim, Tainá respondeu. Poderes extensos. Exige entendimento total. Zilma voltou aos dois. Quem redigiu isso? Orientação do cartório. Dante respondeu rápido. Ótimo. Então vamos comparar com fatos, Zilma disse, abrindo a própria pasta. Ela colocou um print do vídeo do Vitor N. com data e horário. Ao lado, a mensagem de Dante dizendo que estava preso no trabalho, com o horário. E a postagem do brinde no Varanda da Serra. Às 10h14, o senhor disse que estava preso no inventário. Às 12h23, aparece brindando na Savassi. Tainá, os horários batem? Batem, Tainá confirmou. Eu passei rapidinho. Era compromisso da equipe. Dante tentou. Zilma colocou outro papel. O extrato com tentativa de acesso ao aplicativo da conta de Jurema às 22h18, registrada como falha. Ela estava dormindo, Zilma disse. Isso é tentativa real de login? Sim, Tainá respondeu, mais séria.
Evelyn piscou e voltou ao sorriso. Pode ter sido golpe. Pode, Zilma concordou. Por isso tem mais. Ela mostrou a declaração assinada por Jurema naquela manhã, pedindo bloqueio de movimentação sem presença e entendimento. Dante inclinou o corpo. Você não confia em mim? Jurema falou baixo. Eu confio no que é claro. Evelyn entrou com doçura afiada. Tia, isso é tristeza do aniversário. Você está sensível. Zilma ergueu a mão. Agora o cartório da Rua Goiás. Arielle ouviu a senhora Evelyn dizendo, se a gente fizer isso antes do aniversário, ela nem desconfia. Ela está mole. Arielle confirma. Confirmo, Arielle disse. Eu vi ela com pastinha e envelope. Evelyn ficou vermelha. Mentira. Zilma perguntou, firme. A senhora esteve no cartório nessa data? Evelyn hesitou. Fui resolver coisa minha. Zilma colocou a consulta de certidão ligada ao imóvel de Jurema, com data recente, e a anotação de ato em andamento. Isso foi solicitado recentemente. E o nome da senhora aparece como solicitante. A senhora mantém que não tem nada a ver. Dante levantou a voz. Estão atacando minha esposa. Tainá interveio. Senhor, mantenha o tom. Está sendo registrado. Zilma falou sem pressa. Ninguém ataca. A gente pergunta. Dante tentou o velho roteiro. Mãe, eu só queria te ajudar. Jurema respondeu sem tremer. Ajudar não precisa de mentira. Zilma então colocou o último item. O print ampliado da foto no restaurante com o envelope pardo e o carimbo. Ao lado, o comentário de Rômulo. Amanhã fecha. Sâmia completou. Rômulo é do financeiro da empresa do Dante. Lida com crédito. O rosto de Dante endureceu. Evelyn apertou a bolsa. Zilma resumiu, como sentença. Mentira sobre o aniversário. Procuração ampla. Tentativa de acesso bancário. Pedido de certidão do imóvel. Frase de premeditação. Conexão com alguém do financeiro. Isso é tomada de controle. Dante bateu a mão na mesa, sem força. Eu não roubei nada. Ainda. Zilma respondeu. Porque foram interrompidos. Evelyn tentou levantar. Eu vou embora. Tainá falou, firme. Se sair agora, será anotado. Evelyn sentou, rígida. Zilma pediu para Dante repetir, com as próprias palavras, qual seria a ajuda. Eu levaria esse documento no cartório e no banco, Dante disse, menos seguro. Quando? Zilma perguntou. Logo. Até o fim do mês. Zilma anotou. Então por que tanta pressa? O que acontece no fim do mês? Dante desviou o olhar para Evelyn. Ela tentou sorrir. É só organização. Sâmia mostrou no celular os prints dos comentários, incluindo o amanhã fecha. Zilma apontou. Isso é linguagem de quem fecha contrato. E então veio a peça que travou a sala. Um trecho de áudio que Jurema gravou depois da visita de Dante, só alguns segundos do corredor. Antes do fim do mês, ela não desconfia. Relaxa. Tainá pediu o arquivo e anexou ao registro. Vocês estão fazendo um tribunal. Evelyn tentou, mas a voz saiu fina. Zilma respondeu sem ironia. Estamos registrando fatos. Dante tentou apelar. Mãe, eu estou endividado. Jurema manteve o tom baixo. Você podia ter me dito. Você escolheu mentir. Eu menti porque você ia fazer drama. Ele soltou, sem perceber o que entregava. Arielle entrou, firme. Drama é usar o aniversário dela como distração. Evelyn perdeu o controle por um instante. Ela ia atrapalhar tudo. O silêncio virou prova. Tainá registrou a frase. Zilma só olhou para Jurema. Pronto. A intenção acabou de aparecer. Zilma fez a pergunta final. Evelyn, a senhora esperava que ela assinasse sem ler, como antes. Evelyn engoliu seco. Ela sempre assinou. Jurema se endireitou na cadeira. Eu assinei porque eu amava.
Não porque eu era mole. Zilma virou para Tainá. Podemos seguir com o bloqueio e a revogação agora? Podemos, Tainá confirmou. E vamos registrar alerta interno de proteção para cliente. Tainá respirou e explicou, olhando para Dante e Evelyn, que qualquer procuração daquele tipo exigia plena consciência e que o banco não aceitaria pressão, pressa ou tentativa de condução. Ela pediu que Dante entregasse o documento para a conferência e avisou que, a partir daquele momento, qualquer movimentação por representante seria bloqueada até segunda ordem da titular. Dante apertou os lábios, procurando argumento. Não achou. Evelyn mexeu na bolsa como se quisesse sumir o carimbo, mas Zilma já tinha fotografado tudo com o horário do atendimento ao fundo. Antes de qualquer caneta tocar em folha, Zilma pediu que Tainá lesse em voz alta o que estava sendo registrado. Sâmia e Arielle assinaram como testemunhas. Jurema assinou apenas o registro de presença, nada além. Zilma virou para Jurema. A senhora confirma diante de todos que não concede procuração ampla e revoga qualquer autorização anterior usada sem sua presença? Jurema sentiu luto, mas respondeu com clareza. Confirmo. Eu revogo. Eu não autorizo. Dante olhou para a mãe, sem chão. Você vai fazer isso comigo? Jurema respondeu, com limite. Eu vou fazer isso por mim. Se você sentiu alívio agora, se inscreve no Afonso Story. Porque aqui a gente mostra que mãe não nasceu para ser usada. E comenta justiça se você quer que eu conte o que aconteceu com cada um depois dessa mesa virar. Tainá imprimiu o registro do atendimento, pediu assinaturas de presença e entregou uma via para Jurema. Zilma guardou tudo na pasta e anunciou os próximos passos. Protocolo no cartório, notificação formal e medidas legais se existisse ato lavrado. Na saída, Dante tentou tocar no braço da mãe. Jurema recuou um passo. Evelyn passou de cabeça baixa. Do lado de fora, a cidade continuava. Mas Jurema sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o nome dela voltava para as mãos dela. E o fim do mês, que era ameaça, virou prazo para a justiça chegar primeiro. Jurema saiu do banco com o papel do registro dobrado na bolsa e um silêncio novo por dentro. Não era vazio. Era espaço. Arielle abraçou ela na calçada e não disse nada, porque algumas vitórias não precisam de discurso. Sâmia ficou do outro lado, olhando Dante e Evelyn se afastarem como quem assiste um prédio velho desmoronar sem barulho. Naquela tarde, Zilma levou Jurema direto ao cartório para protocolar a revogação e pedir a verificação de qualquer ato lavrado. O atendente tentou empurrar o assunto para a rotina, mas Zilma pediu a cópia formal, a data, o número do livro e a assinatura do responsável. A luz do cartório era branca e impiedosa. Mesmo assim, Jurema se sentiu mais forte ali do que se sentia dentro de casa. Quando saíram, Zilma falou com clareza. Agora você protege o que é seu em 3 camadas. Banco travado. Cartório alertado. E documento de revogação registrado. Se existir ato antigo usado sem você entender, a gente questiona. Se tentarem de novo, vira prova de insistência. Jurema assentiu. E o Dante? Zilma não respondeu com ódio. Respondeu com realidade. Ele vai tentar te culpar. Porque é mais fácil do que assumir. Não demorou. Na mesma noite, o celular de Jurema recebeu uma sequência de mensagens. Primeiro veio a raiva. Você me humilhou. Depois veio a culpa. Eu sou seu filho. Depois veio a ameaça disfarçada. Você vai se arrepender quando precisar de ajuda. Jurema leu tudo sem tremer. Pela primeira vez, não respondeu com explicação. Respondeu com limite. Eu não te humilhei. Eu me protegi. Se um dia você quiser conversar com verdade, eu escuto. Fora isso, não. Ela enviou e colocou o celular de lado. O coração doeu, mas não doeu como antes. Doeu como o corte que está fechando. No dia seguinte, Dante apareceu no portão. Não bateu com força. Bateu com pressa. Jurema não abriu. Falou pela janela, com voz calma. Eu não vou conversar no portão. Se você quiser falar, marca com a Zilma presente. Dante soltou um riso nervoso. Você virou outra pessoa. Eu virei eu, Jurema respondeu.
Ele ficou parado, sem saber onde atacar, e então tentou usar a lembrança. Eu sou seu filho, mãe. Jurema segurou o choro e disse a frase que vinha amadurecendo desde o vídeo do brinde. Filho não usa o amor da mãe como distração. Dante ficou sem resposta. Virou as costas e foi embora. Com Evelyn, o efeito foi diferente. Ela não voltou. Não mandou mensagem. Não teve coragem de encarar. Só espalhou, para quem quisesse ouvir, que Jurema estava confusa, que Arielle colocou coisa na cabeça dela e que Zilma era advogada que gosta de briga. Só que a mentira dela tinha um problema. Agora existiam registros. Existiam horários. Existia testemunha. E, no bairro, a verdade corre mais rápido quando está de mãos dadas com prova. 2 semanas depois, Sâmia mandou um áudio contando que viu Evelyn discutindo na porta do prédio onde morava, dizendo que ia dar um jeito porque o prazo estourou. Jurema ouviu e não sentiu medo. Sentiu confirmação. Eles tinham data. Eles tinham meta. E tinham falhado. Zilma também trouxe notícias. O cartório confirmou que havia uma tentativa recente de ato que não foi concluída por falta de assinatura presencial de Jurema. E confirmou um pedido de certidão ligado ao imóvel dela. Tudo registrado. Isso nos protege, Zilma disse. Mostra que eles tentaram preparar o terreno. E mostra que você cortou antes. Para completar a proteção, Jurema fez algo que adiava há anos. Atualizou tudo. Escreveu uma lista clara do que era dela, onde estavam documentos, e quem poderia ser contato em caso de emergência. Nomeou Arielle como pessoa de confiança para situações práticas, e registrou orientações para não aceitar procuração ampla. Não era vingança. Era autonomia. Com o tempo, o rosto de Jurema começou a relaxar de um jeito que Arielle notou primeiro. Você está mais leve, Arielle disse, numa tarde de domingo. Jurema riu pequeno. Eu estou cansada, mas é um cansaço bom. Cansaço de quem parou de carregar o que não é dela. Na semana seguinte, ela fez a coisa que sempre adiava. Pegou um ônibus e foi até a Praça da Liberdade. Sentou num banco e ficou observando gente passar. Comprou um sorvete simples. Depois andou sem pressa pelas ruas do Funcionários, olhando vitrines como quem reaprende a existir fora do papel de mãe. No fim da tarde, Arielle insistiu em levá-la a um restaurante. Jurema não queria. Não por falta de vontade, mas por medo de memória. Mesmo assim, aceitou. Não era a varanda da serra. Era um lugar menor, acolhedor, perto da Savassi, com luz amarela e mesas de madeira. Quando sentaram, Jurema sentiu um aperto no peito. O som de taças se tocando trouxe o vídeo de volta por um instante. Ela fechou os olhos, respirou, e abriu de novo, escolhendo o presente. Arielle levantou o copo de suco e disse, pelo seu nome. Sâmia levantou o dela. Pela sua paz. Jurema levantou o copo devagar. Olhou para as duas e sentiu uma gratidão que não tinha palavras. Pela minha liberdade, ela disse. Em casa, naquela noite, ela entrou na cozinha e finalmente acendeu a vela do bolo, mesmo que o bolo já não estivesse bonito. A chama era pequena, mas firme. Ela não pediu que Dante voltasse. Não pediu desculpa. Não pediu nada de ninguém. Ela pediu só uma coisa: que nunca mais confundissem amor com fraqueza. Se essa história te tocou, se inscreve no Afonso Story. Aqui toda semana tem revanche com prova, justiça com calma e liberdade no final. E escreve nos comentários: qual foi o momento em que você percebeu que a Jurema não era vítima, era caçadora?